paz do Senhor, gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos no livro de Atos, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 2. Vou lendo para não tomar tempo. Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, eu vi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Agora, pulando para o versículo 6. E falou Deus que sua descendência seria peregrina em toda a terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos. E depois disto, sairão daí e me servirão neste lugar. Agora, a partir do versículo 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também a graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida. Senhor, muito obrigado por tudo que tu és, por tudo que tu fazes. Obrigado, Senhor Jesus, pela verdadeiramente, Pai, a oportunidade de viver mais um dia, de ter acordado hoje, de verdadeiramente o Senhor ser com cada um de nós. Pai, eu quero entregar verdadeiramente essa palavra em tuas santas e poderosas mãos. Meu Senhor Jesus, verdadeiramente fala conosco, por favor. Fale conosco através dessa palavra. Senhor, usa-me, meu Senhor Jesus, para falar a tua palavra, meu Senhor Jesus. Usa verdadeiramente como vaso em tuas mãos, Pai. Usa-me para transmitir essa palavra verdadeiramente a todos que precisam ouvir essa palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que tu és, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que tu fazes. Eis-me aqui, Pai. Verdadeiramente não sou nada, não sou ninguém, não sou digno de sua misericórdia, nem do seu amor que me alcançou. Eis-me aqui, ó Espírito Santo, usa-me. É tu eu te peço e já te agradeço, no nome do teu Filho amado. Amém. Aqui, Estevão, quando diante de verdadeiramente do Sinédrio, por ser acusado de seguir a Jesus, de seguir os ensinamentos de Jesus, Estevão ele se encontra diante do Sinédrio e o Sinédrio pede uma explicação a ele. Por que ele estava fazendo tais coisas? Porque ele estava falando sobre a morte de Jesus e tudo aquilo que Jesus disse em sua passagem na terra. E que a culpa da morte de Jesus Cristo era verdadeiramente dos sacerdotes, que não reconheceram que ele era o Filho de Deus. E nisso, ele ali tomado pelo Espírito Santo, ele vem falando justamente sobre Abraão. E quando eu estava ali estudando, pedindo ao Senhor uma palavra, verdadeiramente essa palavra tocou muito ao meu coração. Porque quando Estevão vai falando ali diante do Sinédrio, diante de todas aquelas pessoas, aqueles sacerdotes, aqueles homens do alto escalão daquela época, todos querendo achar alguma brecha, achar algum defeito, algo que ele dissesse de errado para que pudesse incriminá-lo. Porque Estevão, ele seguia ao Senhor, ele seguia os mandamentos do Senhor, ele buscava cada vez mais estar no centro da vontade do Senhor. Então eles não conseguiam maneiras de achar erros que pudessem acusar Estevão, que pudessem fazê-lo ser culpado daquilo. E Estevão ele fala: Varões, irmãos e pais, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Sai da tua terra
e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. E nisso, eu lendo esse versículo, o Senhor ele ministrou ao meu coração aquilo que Ele quer verdadeiramente falar com cada um de nós essa palavra. O Senhor, Ele nos chama para sair da nossa zona de conforto. Mas como assim da nossa zona de conforto? Isso aqui está falando sobre parentela, ou seja, sobre parentes. O Senhor, Ele está querendo dizer que é sair de um meio que é confortável. Abraão, quando vai falando aqui, nosso pai, quando estava antes de habitar em Harã, onde Abraão estava, ele estava muito bem confortável. Ali ele tinha lugares para caçar, ali ele sabia onde caçar, ele sabia onde plantar, ele conhecia a terra, ele havia sido criado ali e ele tinha conquistado os seus bens ali. Então aquilo ali era cômodo, era fácil, por assim dizer, porque ele já conhecia, não era algo novo, algo desafiador. E nisso o Senhor aparece a ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela. O que o Senhor ele quer falar verdadeiramente conosco? O que o Senhor ele quer dizer com essa palavra? O Senhor ele te chama para uma experiência nova, para algo novo na sua vida. O Senhor ele te chama para sair daquilo que é cômodo, ou seja, daquilo que você está acostumado. Porque aquilo que você está acostumado não faz com que você venha buscar a Deus de uma forma diferente, com um vigor, não com uma essência, mas sim com uma vontade diferente. O Espírito Santo ele te chama para isso, para esse chamado de algo diferente. Mas como assim algo diferente? Na sua vida, você pode estar achando que está monótono, que aquilo se repete todos os dias, mas o Senhor está te chamando para algo novo, para um relacionamento novo com Ele, para uma experiência nova com Ele. Quantos de nós estamos cansados de viver a mesma coisa todos os dias? Assim como eu creio que Abraão também estava cansado. Ele já conhecia tudo naquela terra. Já sabia tudo o que ele tinha que fazer, e nisso ele passava os dias de sua vida. Mas nisso, o Senhor se mostrou ele, o Senhor se permitiu ser visto por ele. E disse para que ele saísse da parentela dele, saísse de tudo aquilo que ele estava acostumado para algo novo. O Senhor te chama para uma experiência nova. Se você busca hoje de uma forma, o Senhor está te chamando para buscar de outra forma. Se você tem uma rotina no trabalho, o Senhor está te chamando para algo diferente. E nisso aqui vai continuar falando. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, que vós agora habitais. Ou seja, ele saiu da terra, teve a morte de seu pai, com certeza foi muito dolorida para ele, mas ele estava disposto. Por quê? Porque ele estava disposto pela verdadeira, pela certeza de que o Senhor estava guiando ele. Mas como assim? Isso é verdadeiramente o Senhor nos dizendo. Ele te chama para algo novo. O Senhor ele te chama para algo novo nesta noite. Mas tem que ser dentro da vontade dele, dentro daquilo que ele te pediu, daquilo que ele te prometeu. A palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que verdadeiramente o Senhor te prometeu? O que o Senhor disse para ti? Aqui, ele disse para Abraão
para sair de sua parentela, mas ele disse que ele traria da descendência de Abraão, ele faria nações, ou seja, uma promessa. Abraão não saiu de onde ele estava sem uma promessa. Qual é a promessa do Senhor para você, para mim? Nós temos que saber aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor tem nos prometido. Não podemos sair de algo novo sem uma promessa do Senhor, sem uma ordenança do Senhor. O Senhor, ele te chama para algo novo, mas em cima daquilo que ele te prometeu, daquilo que ele disse. O Senhor, ele verdadeiramente, ele nos chama para algo novo, mas sem medo, sem temor. Da mesma forma que Abraão, a princípio, o medo ele vem porque é algo desafiador, algo nunca visto, algo que você nunca passou. E nisso vai continuando o texto. A partir do versículo 5. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe a posse dela, e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Olha só que maravilhoso. O Senhor, ele vai para uma terra nova, onde ele não tem nada. Guiado pelo Senhor, pela promessa do Senhor. Ele chega na terra, ele não tem nada, como vai falando aqui, ele não tem um pé, ele não tem onde repousar, não tem um espaço. E vai falando que o Senhor diz, prometeu dar-lhe a posse daquela terra e a sua descendência. E se ele não tivesse se desafiado, se ele não tivesse saído daquela terra e tivesse falado, não, tá tudo bem por aqui, não tem nenhum problema, aqui eu sei o que fazer, estou muito bem aqui, será que ele teria esse privilégio da posse dessa terra de Harã, da descendência? O Senhor, quando ele nos chama, quando ele nos promete, ele é fiel para cumprir, como a palavra diz. Nós precisamos crer no Senhor de uma forma que não estamos acostumados, porque crer, é ter uma fé, é acreditar de uma forma que nós nunca acreditamos em nada na nossa vida. Porque algo nunca foi tão certo quanto a promessa do Senhor. É claro, nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos buscar, precisamos provocar um milagre, provocar verdadeiramente que aquilo aconteça, que aquilo que o Senhor nos prometeu aconteça. Mas se o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir. E nisso o Senhor, ele fala da descendência. Olhe como o poder de uma atitude, de se permitir algo novo, de acordo com aquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que o Senhor te prometeu e me prometeu, em cima das ordenanças do Senhor. O Senhor que disse para ele sair daquela terra. O Senhor disse que era tempo dele viver algo novo na vida dele. O Senhor, ele nos chama para esse novo tempo, para esse algo novo, para que vivamos aquilo que Abraão viveu. O cumprimento das promessas do Senhor em nossas vidas. E nisso continua. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e, depois disto, sairão dali e me servirão neste lugar. Deus promete a terra, a descendência, mas uma coisa tão quanto importante, Abraão não tinha filho. Deus promete uma descendência
a Abraão quando ele não tinha nenhum filho. Então, nós pensamos, como pode? Eu não tenho nenhum filho, como eu vou ter toda uma descendência? Por isso que verdadeiramente nós precisamos da fé que eu mencionei, para acreditar em algo que aos nossos olhos carnais, é praticamente impossível. E naquilo, Abraão, creio eu, que se perguntou, como pode Deus falar isso para mim, o Senhor ministrar isso ao meu coração, se eu não tenho nenhum filho? Nem filho Abraão tinha, mas da mesma forma ele acreditou, ele confiou naquilo que Deus o disse. Quantas das vezes nós duvidamos, desacreditamos daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que o Senhor disse para mim e para você? Abraão, ele tinha todos os motivos para duvidar aqui, porque ele não tinha filho e ele era novo naquela terra. Qual era a certeza dele? Qual era a segurança dele de que ele teria aquela terra? Deus deu a palavra dele, sim, mas ninguém tinha chegado até ele para dar terra. E Abraão não tinha filho. Abraão tinha todos os motivos para simplesmente voltar para onde ele estava. Mas é são nesses momentos que o Senhor dos Exércitos, ele vai de encontro às nossas vidas. O Senhor o chama e o Senhor promete e o Senhor cumpre. Nós precisamos ter essa certeza de que Ele nos chama, Ele promete e Ele cumpre. Aqui, o que me impressiona é justamente isso de Abraão, quando ele chega naquela terra, ele não tem nada. Abraão não tem nada. Apenas aquilo que ele tinha conseguido conquistar onde ele estava antes. E o Senhor vem lançando, vem falando todas essas promessas. E ele acreditou. Nós, da mesma forma, aprendamos com Abraão. Nós temos que acreditar naquilo que Deus fala conosco, naquilo que o Senhor fala conosco. Nós precisamos acreditar. Não podemos duvidar. Claro, somos humanos, mas não podemos deixar de acreditar. Diversas situações vêm para que nós venhamos desacreditar. Nós venhamos duvidar daquilo que Deus nos prometeu. Mas nós não podemos dar ouvido a essas situações. Dar ouvido a, muitas das vezes, palavras contrárias. Precisamos crer como Abraão creu. Essa é a chave para viver algo novo e viver os milagres do Senhor, viver o cumprimento da promessa do Senhor nas nossas vidas. Acreditar. E aqui vai continuando. Então, os patriarcas, invejosos de José, a partir do versículo 9, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. E nisso, o Senhor promete descendência. O Senhor diz que a descendência vai ser escrava. E o Senhor diz que vai julgar aquela nação. Verdadeiramente, quando o Senhor ele nos chama para algo novo, para uma oportunidade nova, quando nós chegamos, como Abraão chegou naquela terra, ele passou por dificuldades para aprender.
E o que são essas dificuldades para aprender? É o Senhor nos tratando. Mas você se pergunta, por que o Senhor está me tratando? Se Ele me prometeu que Ele me levaria para aquela terra e ia me dar descendência e me dar o filho. Por que o Senhor, no caso que Abraão se perguntou, por que o Senhor está me tratando? Por que eu estou passando por todas as dificuldades? Porque é necessário. Necessário por quê? Para que nós não nos envaideçamos. Por quê? Não teria a dificuldade, não teria verdadeiramente aquilo de você se encontrar numa situação em que você precisa do impossível, você precisa de alguém a recorrer, e esse alguém é o Senhor. Nós precisamos, quando o Senhor nos chama para essas situações, Ele nos trata para que quando a bênção chegar, quando o milagre acontecer, nós não nos envaideçamos, não nos ensoberbamos, justamente para que nós tenhamos a concepção de que foi Ele que fez, foi Deus que fez. Você pode estar numa situação de algo novo, assim como Abraão, e possa estar justamente no tratamento do Senhor, onde o Senhor nos trata, onde tantas vezes o Senhor permite que certas pessoas, certas coisas nos aconteçam, que nos entristeçamos, mas é tudo permissão do Senhor. A palavra fala em Romanos 8, a partir do versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus nos diz que tudo coopera para o nosso bem. É permissão dele esse tratamento. E aqui ele fala, julgarei a nação da qual forem escravos. Qual é a nação da qual seriam escravos? O Egito. Mas aqui está falando a nação da qual eles foram escravos. Eles quem? A descendência de Abraão. Ou seja, a promessa de Abraão. O que o Senhor ele quer dizer? O seu tratamento, as situações que estão acontecendo e principalmente as pessoas que o Senhor está permitindo com que muitas das vezes te entristeçam durante esse tratamento, o Senhor ele vai julgar, o Senhor ele vai tratar, o Senhor ele tem visto tudo que você tem passado. Por mais difícil que seja, por mais difícil que tenha sido, o Senhor, Ele tem visto. E aqui, como Ele disse para Abraão, Ele diz para cada um de nós. Nós precisamos acreditar que Ele julgará a nação, ou seja, Ele tomará nossas dores durante esse tratamento. E Ele vai tratar com cada um. Tenha consciência de que é passageiro esse tratamento e de que o Senhor ele vai tratar com cada um. O Senhor conhece, Ele sabe, Ele nos vê. E isso vai continuando. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concebendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. E nisso, Estevão ali discursando, sendo usado pelo Espírito Santo ali com o Sinédrio, vem falando de José, que da mesma forma como Abraão, estava passando pelo tratamento na terra do Egito, onde foi vendido pelos seus irmãos. E aqui vai falando justamente isso, mas Deus estava com ele. O Senhor, Ele está contigo durante esse tratamento. Justamente
para saber que você não está sozinho, para saber que está cooperando para o seu bem, para você saber que você tem a quem recorrer durante esse período, durante esse tratamento. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó. Essa é a bênção. José passou todos aqueles anos no Egito, o Senhor honrando-lhe no Egito, até que, através do copeiro do rei, que foi preso, juntamente com, se eu não me engano, foi como se fosse um mordomo do rei, que foi preso também. O chefe da guarda, perdão. O chefe da guarda também foi preso. E José estava na prisão, justamente por a esposa de Potifar ter o acusado. E nisso, o copeiro real e o chefe da guarda, eles têm um sonho. E aquele sonho começa a perturbá-los, e José ali é usado pelo Senhor para interpretar aqueles sonhos. O que, se você for lendo ali no livro de Gênesis, a partir do capítulo 40, 42, se eu não me engano, vai dizendo que mais para frente o copeiro, ele se lembra de José. Quando justamente Faraó, ele tem um sonho que ninguém consegue decifrar, ninguém consegue dizer o significado do sonho. O Espírito Santo, ele traz a memória do copeiro José, que estava preso. Olha como é lindo, olha como o Senhor faz. Você acha que não foi doído para José todo aquele período preso? Tudo aquilo que ele passou na terra do Egito? Passou por calúnia, ele foi vendido, esteve preso. Mesmo assim, Deus esteve com ele. Mesmo durante o seu tratamento, mesmo sofrendo, o Senhor, ele tem te honrado. O Senhor, ele tem te ajudado. O Senhor tem sido contigo. Tem essa perspectiva, tem essa visão de que o Senhor, ele não te abandonou. De que a sua bênção está chegando. De que esse período de tratamento é necessário. É necessário para que aprendamos, para que nós venhamos ser gratos, para que, como eu disse, não nos envaideçamos e não nos ensoberbeçamos. Para que melhoremos, para que estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor, ele nos prometeu, para tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos e que ela possa verdadeiramente ter falado ao coração de cada um. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida. Senhor, obrigado por essa palavra, que possa ter ido verdadeiramente ao encontro do coração de todos que a ouvirem. Obrigado pelo Senhor me sustentar, pelo Senhor dar forças a todos, Pai. Pelo Senhor ser conosco e nos ajudar a cada dia. Nós somos dignos verdadeiramente do seu sacrifício, de tudo aquilo que tu fazes. Mas obrigado, Pai, por tudo que tu és e pelo seu sacrifício naquela cruz por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É tudo eu te peço, já te agradeço, em nome do teu Filho amado. Amém. Desejo uma boa noite a todos.